Somos amigos da cidade, bom dia a todos os amigos da cidade. Estamos novamente aqui nessa quarta-feira com um programa que tem o desejo de levar até você uma mensagem de fé, esperança e uma mensagem de amor. Chegando ao seu lar com tudo aquilo que você pode receber nessa manhã para que tenha um dia feliz e um dia abençoado e também com informações. O objetivo do programa é que você conheça a sua cidade e saiba o que está acontecendo de novo na sua cidade e o que você pode participar dentro da sua cidade. E como eu não posso deixar de fazer, no primeiro momento do nosso programa eu sempre tenho uma palavra bíblica. E hoje eu quero falar na continuação dessa Semana Santa que temos, nos aproximando aí da sexta-feira, onde é tão marcante o fato de lembrarmos que Jesus morreu numa cruz, que Ele pagou um preço, o Calvário, o que significa, e tudo aquilo que aconteceu diz respeito a cada um de nós. E há um momento muito importante na cruz onde Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu acredito que Jesus ainda diz, como nosso advogado, Ele ainda diz para Deus: dê mais uma chance, Senhor, perdoa-os. Eu já paguei um preço por eles. Vale a pena nós pensarmos sobre essa frase, sobre essa palavra, a palavra da cruz, quando Jesus se refere a esse perdão. Jesus, de uma forma incondicional, perdoou. E Ele nos ensina isso, como o perdão tem valor e como ele é importante na nossa vida. E nós aprendemos que a saúde do nosso corpo também diz respeito a perdoar. E perdoar não significa esquecer, mas significa administrar a dor, administrar o fato, administrar o acontecimento que marcou a sua vida e que de alguma forma te trouxe algum mal, algum transtorno, alguma tristeza, alguma amargura e que alguém te fez isso. Então que você nessa manhã possa receber essa palavra, a palavra que Cristo nos deu lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento Jesus se referia ao fato de que eles não sabiam que estavam crucificando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o único, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus. Mas tudo isso já estava planejado, tudo isso estava dentro do plano de Deus pela nossa vida, pela nossa grande graça de recebermos a misericórdia de Deus sobre a vida. Mas eu quero só colocar para você o quanto é importante você analisar e você colocar dentro do seu coração o valor do perdão. Lembre-se que um dia Jesus já ofereceu o perdão total para a sua existência, para a sua vida. Há perdão para todos nós. Então, todos nós também podemos usar o perdão para com o nosso próximo. Que Deus te abençoe. Nesse dia, estamos começando o programa Amigos da Cidade. Nós estamos muito felizes porque hoje temos recebido aqui dois amigos da cidade. E dois amigos da cidade que passam a ser amigos da cidade, né? As pessoas que vão chegando para somar, para contribuir. E nós conhecemos ontem, segunda e terça-feira, o Dr. Guilherme, que nos traz assim uma expectativa tão linda para Campo Mourão, de tratamento, de doação de trabalho. E hoje nós temos uma continuidade, eu diria, porque nós vamos conhecer a Gisele, deixa eu ver se eu digo bem certinho, Gisele Amici, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Gisele, ela é psicóloga com especialização em psicologia hospitalar. Faz quanto tempo que você está em Campo Mourão? Então, nós chegamos aqui em Campo Mourão há 2 meses e meio, né? Muito com a recente. expectativa de trazer um bom trabalho para a cidade. Nós já desenvolvemos esse trabalho em outra região do Paraná e fomos convidados a trazer esse trabalho para essa região. Né? Nós vamos conversar bastante sobre esse trabalho. Com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada. E temos também o André Weiler. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, é uma honra também estar aqui presente junto com vocês, tentando ajudar de alguma forma, né? O André, ele é técnico em dependência química e coordenador terapêutico do Centro Terapêutico Renascer de Campo Mourão. Perfeito, mais uma opção aqui em Campo Mourão e região
a nossa crença de que a gente pode ajudar essa região, que é uma região ainda carente em recuperação, né? E a nossa intenção aqui é oferecer justamente isso, uma opção saudável, uma opção responsável para levar uma conscientização às pessoas que hoje têm dificuldade em relação à dependência química, não só a pessoa que foi usuária, mas também ao seu familiar. É um conjunto de ações que faz com que a pessoa possa ser reinserida na sociedade novamente. Certo. E a expectativa que vocês têm em Campo Mourão é uma grande expectativa. A gente está apostando alto, porque a gente acredita que a cidade pode oferecer algo aos seus munícipes e que isso pode, de alguma forma, trazer uma benfeitoria. Nós acreditamos que isso é um trabalho de sucesso. Como vocês estão iniciando, eu diria que nós vamos ter muito mais assim, informações para dar sobre esse centro terapêutico, né, no decorrer. Vocês vão conhecer muito mais, mas hoje nós queremos assim, conhecer o André, conhecer a Gisele, conhecer o trabalho que eles fazem pessoalmente e talvez no futuro nós vamos conhecer o centro. Serão convidados com toda certeza, será uma honra receber vocês lá dentro. André, eu tenho aqui algumas perguntas e eu vou começar com elas para que a gente possa desenvolvê-las, tá? Perfeito. O que é adicção? Bom, adicção, a palavra vem do grego adicto, que seria escravo de. É uma terminologia. Então, o que acontece? O dependente químico ou a pessoa que sofre transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas torna-se um escravo. E é essa escravidão que a adicção trata. Muito mais do que simplesmente tratar o uso, porque o uso é um sintoma de algo que aconteceu com a pessoa, ela não conseguiu lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, e no que nós entendemos com o seu comportamento, isso chega num momento tal em que essa dificuldade ficou insustentável, insuportável. E aí ele apela para o uso como uma forma de anestesiar essa dor. E esse ciclo de anestesia começa a se tornar de tal forma severo que vai desenvolver a adicção ou a dependência química, como qualquer pessoa queira tratar. A gente entende como adicção e trata como adicção, mas respeita qualquer terminologia porque todas elas tratam do mesmo problema. Entendo. E o que é um centro terapêutico? Bom, a ideia de centro terapêutico, ela vem numa mescla de comunidade terapêutica e de clínica. Uma comunidade terapêutica é um espaço destinado ao trabalho para a recuperação de dependência química e a clínica também. A comunidade terapêutica tem um perfil voluntário, onde as pessoas que chegam lá chegam por intenção própria e por intenção própria também podem se desligar dessa mesma instituição quando entenderem. Tem um perfil muito claro de abstinência total de drogas. Certo. A clínica também tem esse perfil voluntário, às vezes acaba também trabalhando com um perfil involuntário, porém tem um foco específico no trato medicamentoso. A clínica tem um perfil médico. Ah, sim. E o centro terapêutico, que é onde a gente está tentando oferecer essa alternativa, trabalha como uma mescla. Nós temos um auxiliar medicamentoso, nós temos um auxiliar de comunidade terapêutica. Então, nós utilizamos uma ferramenta que é comum em ambas as situações, porém oferecemos uma mescla delas. É uma junção. É uma junção, perfeitamente. Então, nós temos casos de lugares, chamamos de casos de recuperação, que não usam o remédio, não usam essa parte clínica. Exato. Só a terapia. Exato. Né? Terapia em grupo, trabalhos, enfim. E no caso vocês, nós estamos oferecendo algo que é uma junção. Perfeito. Então, a senhora tratou de algo que é muito importante. Como funciona uma casa de recuperação? Ela trabalha através de ferramentas. Então, qual é o perfil básico de qualquer lugar que se procure para se recuperar um ser humano? O primeiro, desintoxicação. Você poderia procurar, por exemplo, um hospital, você poderia procurar um grupo de ajuda, você poderia procurar um grupo, um psiquiatra, uma psicóloga, porém todos eles, num primeiro momento, não oferecem a desintoxicação de uma forma segura, porque ele continua na sociedade. E se o processo de obsessão dele, de procura de droga ou de compulsão, que é o querer usar droga cada vez mais, não for freado de alguma forma, é muito difícil que essas pessoas consigam auxiliá-lo. Então, a casa de recuperação oferece, nesse primeiro momento, essa vantagem. Ele está protegido. Ele não tem acesso a uma substância. Isso faz com que a cabeça possa estar mais protegida.
E num segundo momento, o que toda casa de recuperação vai oferecer é um processo de conscientização. Aí sim, onde todos os profissionais que estão ali à disposição vão poder oferecer muito mais do que se espera, porque ele vai ter algo a receber. Ele tem um processo hoje de maior clareza, maior interpretação, está mais aberto ao que pode acontecer, e aí todo o processo passa a ser de via dupla. Então os ganhos são mais eficazes. E quanto tempo você me diria assim que uma pessoa passa por um centro terapêutico, como vocês oferecem, de tratamento? Então, a sugestão inicial hoje de avaliações, ela já tem começado a ser modificada. Hoje a gente tem muita casa de recuperação trabalhando com um período médio de 4 a 6 meses. Para que se possa verificar dentro desse período a desintoxicação, ou seja, nesse período a gente vai conseguir perceber se o que tinha realmente incomodando aquele indivíduo era apenas a dependência química, ou se infelizmente, como é comum hoje, existia alguma coisa a mais. Nós costumamos chamar isso de comorbidades, que são doenças associadas à dependência química, como bipolaridade, transtorno de humor, esquizofrenia, que são outras doenças que podem ser sintomas do abuso, como podem ser antes do uso e agravadas pelo uso. Então, aí, nesse período de 4 a 6 meses, oferece-se uma chance maior de riqueza de interpretação. Pode-se perceber mais claramente o que essa pessoa realmente tem. E como esse trabalho vai ser feito e de que forma pode se tratar com maior eficácia essa pessoa. Entendo. Entendemos, né? Sabe que a gente acaba convivendo, né, com toda essa situação, todos nós. Eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né, cada um na sua faceta. Mas vamos falar de Campo Mourão. Nós acabamos convivendo com pessoas, com situações, com famílias que estão sendo agredidas com a droga e que estão sendo mutiladas por causa da droga, e vocês conhecem casos tanto quanto nós conhecemos. Então, investir nisso para nós é importante, seja no conhecimento que os amigos da cidade, as pessoas possam receber, e também no fato de que as pessoas vejam que, não marginalizando talvez essas pessoas, mas olhando para essas pessoas que são dignas da nossa misericórdia, né, para que se veja que é um fator de doença, é uma doença. Se você me permite... Pois não? Acredito que essa talvez seja uma das maiores tônicas que se deve trabalhar em relação à recuperação. Infelizmente a nossa sociedade ela é taxada por estigmação. Então, se estigmatiza demais um ser humano e taxa-se demais. E o usuário, normalmente, né, não vou utilizar a expressão, mas a gente coloca ele como um marginal muito grande, e o que acaba não sendo verdade. Ele sofre de uma doença. O que trouxe, ou o que levou e o que acarretou a essa condição, muitas vezes é multifatorial. E por ser multifatorial, precisa de uma equipe especializada para poder oferecer de que forma a gente vai conseguir entender isso. E o que a gente consegue perceber claramente trabalhando com recuperação é que a essência do ser humano ela é maravilhosa. O dependente químico, o adicto, tem um poder de persuasão, de sedução muito grande. E quando utilizado com fins específicos do bem, são pessoas maravilhosas. Quando consegue se separar claramente aquilo que ele era daquilo que ele é, consegue se olhar de uma forma muito mais humana para o próprio ser humano. E aí acho que às vezes a sociedade começa a perceber que existe uma grande chance. Eu trabalho com esperança. Sempre há esperança, André. Nós trabalhamos, né, Gisele? Sempre há esperança. Nós, no mundo evangélico, no mundo cristão, sempre há esperança. E se nós olharmos para a natureza e acharmos que há esperança, que vai chover ou que vai fazer sol, se nós deixarmos de olhar para o ser humano, desacreditando da esperança, quem somos, como somos e o que faremos? Então, nós precisamos olhar para o ser humano e dizer, há esperança. Eu vejo que Deus diz, né? Há esperança para todos nós, né? Rotinas de um centro terapêutico. Então, uma vez que a pessoa chegue lá, ela precisa se reorganizar. Então, ela vai passar por estágios muito claros. É uma mudança, né? Uma mudança de estilo de vida. Ele vinha de uma vida completamente desregrada, sem horário para acordar, sem horário para dormir, higiene muito precária, alimentação bastante deficiente, não tinha um trabalho definido, muitas vezes apenas fazendo pequenos bicos para conseguir um dinheiro e sustentar o seu uso. Então ele precisa mudar isso radicalmente. Certo. Então a rotina vai se basear basicamente nisso. No primeiro momento, oferecer a ele algo
em que ele possa se reorganizar. Então ele vai ter um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para fazer as refeições, um horário para trabalho, um horário para lazer, um horário para espiritualidade. Não existe recuperação sem o entendimento de um poder superior. Não quero fazer propaganda de A, B, C ou D instituições, mas aonde for procurar algo para alguém, lembre-se que se lá não estiver ligado a um entendimento de poder superior, isso não quer dizer que está ligado a uma religião, a uma igreja específica, mas de que a pessoa precisa entender que ela não é mais autossuficiente, que ela não é geradora de suas próprias consequências, então ela tem que entender que existe alguém olhando por ela, ela precisa diminuir para poder crescer, e aí sim a coisa começa a andar de uma forma diferenciada. Então ele tem horários, e muito dessa rotina também está baseada em laborterapia, que é o trabalho terapêutico, que pode ser de organização, pode ser de manutenção, como pode ser de reconstrução. Mas ele tem que entender que o labor, que o trabalho é que vai reestruturar a sua vida. E ele vai começar a fazer novas interpretações, novas reflexões, novas análises, e muito provavelmente em função disso é que ele vai conseguir construir algo. E associado a isso, é muito importante que uma casa de recuperação tenha uma equipe específica. Muito importante que ali exista um trabalho psicológico, porque tem questões de fórum íntimo que é muito difícil de você expor e você precisa de um profissional para poder dividir isso. É muito importante que você tenha um psiquiatra, porque às vezes existe a necessidade de um trato medicamentoso que vai colocar ele numa condição melhor do que ele estava à base do remédio, para que ele possa se reestruturar e lá na frente rever essa situação, se vai ser necessário ou não a manutenção medicamentosa. Que ele tenha pessoas que são iguais a ele, para que ele possa se identificar. E a partir dali poder sentir um laço de confiança, que ele possa entender que ele vai ter espaços de reinserção organizada. Isso faz parte de uma rotina de uma casa de recuperação. Inúmeras ferramentas onde ele vai entender que durante um período X é dentro daquele espaço e com pessoas que vão conduzi-lo a uma condição melhor. E em breve, em pouco tempo, ele vai se organizar de tal forma que ele vai conseguir de novo buscar esse autossustento, essa forma de se manter como um cidadão autônomo. Essa é a intenção de qualquer casa de recuperação. Que bom, que excelente isso, né? André, qual é a importância do pós-internamento? Bom, o que nós fazemos? A gente inicia algo. Então nós vamos iniciar oferecendo ferramentas, orientações. Mas o trabalho não encerra ali. Uma vez que um residente, um paciente, um cliente, vamos colocar qualquer tipo de nome para o indivíduo que chega numa instituição de recuperação, ele inicia a fase de recuperação ali dentro e vai levar isso para o resto da vida. Doença da adicção é algo incurável, porém tratável. Certo. Então eu vou levar para a minha vida. A gente sabe que, infelizmente, hoje muitas pessoas perecem em função do uso, na busca, de alguma forma relacionada ao uso. É uma doença crônica, ela começa a acarretar problemas severos em relação ao abuso, mas dá para segurar. Uma vez que eu parei, eu estou tratando a minha doença. E se eu começo a oferecer algum tipo de condição melhor que ele tinha anteriormente, ele vai ter um padrão de vida tão bom quanto teria anteriormente. Mas tem que levar isso com seriedade. Então ele vai continuar fazendo um apoio psicológico pós-internamento, ele pode entender isso como um apoio psiquiátrico, ele vai precisar frequentar uma instituição espiritual, ele precisa se identificar com um Deus, vai nomear ele da forma como bem entender, mas ele precisa identificar isso. Precisa ter um trabalho. Sem trabalho, o ócio é um dos maiores venenos da sociedade. Ele precisa entender que como ser humano ele precisa crescer individualmente. Então ele vai voltar a fazer... É uma reeducação. É reeducação. É uma reeducação. E diária. Eu não posso esquecer daquilo que eu fui. Eu tenho que saber daquilo que eu sou e do que eu posso ser. E há um trabalho dentro do centro terapêutico com as famílias? É fundamental isso. É fundamental. Nós temos assim inserções periódicas, mas o nosso trabalho ele é pautado para uma reeducação familiar. Entendo. Eu trabalho com o indivíduo lá dentro, mas orientando a família para que exista uma reestruturação. Ele não pode voltar ao mesmo espaço.
Ele precisa voltar a um espaço mais adequado. A família não precisa mudar por ele, mas a família precisa mudar porque a família vinha de uma disfunção. 90% dos casos em que nós abordamos, o residente vem de um processo de disfunção familiar. E aí, diálogo, doenças, genética, algum desses fatores interferiu negativamente para que viesse a existir a adicção. E é nisso que se precisa trabalhar como reverso, para que se possa oferecer a essa pessoa uma condição melhor pós-internamento. Olha, é um abismo, né? Se nós não trabalharmos, ele virou um abismo e ele só, né, vai entrar nisso. Eu acho né? muito, Fale, desculpe, vou não, imagine, por favor. Mas eu acho muito importante isso que o André acabou de colocar, porque muitas vezes o dependente químico não percebe a condição que ele se encontra. Então, num primeiro momento, quem vai procurar ajuda vai ser o familiar, né? Que convive com aquele momento e precisa tomar uma decisão de internamento, por exemplo, ou de busca de tratamento. Certo. Quando o interno chega no centro terapêutico e ele começa a se modificar, ele com certeza sai daquela condição e constrói um novo momento para ele. E se a família não tiver o acompanhamento, ela fica estagnada. E o olhar dela não muda frente àquela realidade. Então, quando o residente volta para sua casa, muitas vezes ele vai entrar em conflito com a família. Então, por isso que a gente diz, o tratamento é em conjunto. Tanto a família quanto o dependente químico precisam ser aconselhados ou acompanhados para que o resultado seja mais satisfatório e mais produtivo para ambas as partes. É interessante saber e é interessante dizer que todos precisamos de um tratamento quando alguma coisa diz respeito a alguém da nossa família. Sem dúvida. Não há como dizer, eu sou saudável e essa pessoa ficou doente do meu lado. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e todos precisam descobrir o que aconteceu. E daí vem aquele fator culpa, né? Algumas famílias sempre se culpam, eu sou culpado, ou você é culpado. Então existem as duas situações, ou culpam ou se assumem a culpa. E eu não vejo que isso seja um momento certo para se achar a culpa ou para culpar. É o momento certo para se descobrir aonde que está o erro e tratar. Culpa simplifica, mas não resolve. Não resolve, né? Esse questionar de culpa e de erros, se não só ficar só nos questionamentos, não vão nos trazer nada. Eles precisam ser realmente colocados para fora, né? Nós dizemos como pastora, né, como igreja, que representa também, nós dizemos precisam ser reconhecidos e precisam ser realmente falados sobre o assunto. Com certeza. Né? Olha, eu quero pedir assim que amanhã nós possamos continuar esse tempo com vocês. Amanhã nós vamos ter um tempo maior com a Gisele, mas se o André puder estar aqui com a gente, continuar esse tempo, é possível? Claro que sim. Porque, sabe, é muito importante o que vocês estão passando, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, essas pessoas estão vivendo uma situação parecida, seja dentro de casa ou seja na casa de alguém. E muitas vezes não sabem nem por onde começar. Aonde buscar uma ajuda, né? Exato. Então enfrentam esse problema ali diariamente e não sabem como resolver. Então uma opção de ajuda a gente pode estar oferecendo. Eu poderia deixar o telefone? Pode, por favor. Então, se de alguma forma algum de vocês precisa de ajuda, conhece alguém que precisa de ajuda, a gente está disposto a oferecer orientação. Se o nosso serviço for útil, que bom, a gente vai ficar feliz. Caso contrário, que a gente pode tentar também oferecer é um encaminhamento. Pelo telefone 9978-0846 ou 9978-2326. Mas amanhã nós vamos voltar. Amanhã nós vamos voltar, eles já são nossos convidados, vão estar conosco pela manhã e, se possível, vamos ter um trabalho com vocês na rádio também à tarde, para que todas as pessoas possam estar conhecendo o trabalho de vocês e, principalmente, aquilo que é oferecido por vocês, que é muito importante. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Amei conhecer vocês. Muito obrigada. Vai ser um tempo de muito progresso, tenho certeza. Com certeza. Tá? Nós vamos para um momento de oração e eu me considero uma pessoa muito feliz e privilegiada no dia de hoje por aquilo que Deus está nos fazendo. Eu creio que Ele está respondendo já as nossas orações. E eu te convido a fazer parte desse momento de oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, santo e amado, nessa manhã nós nos apresentamos diante de Ti e pedimos que o Senhor venha estar nos observando, nos olhando. E como eu creio, o Senhor nunca fica só na observação, mas o Senhor sempre faz além, sempre vai fazendo muito mais do que aquilo que nós merecemos. Eu quero apresentar, Senhor, todos aqueles que estão comigo nesse momento de oração. Pessoas que estão colocando suas vidas, suas histórias, suas famílias, pessoas que estão colocando suas necessidades, suas dores, seus conflitos, pessoas que estão até mesmo desesperançadas, mas que nesta manhã surge uma luz, a luz da esperança. Eu quero te agradecer e quero te pedir por estas pessoas, que o Senhor as alcance, que elas estejam sendo cada uma delas alcançadas pelo teu poder e pela tua presença de uma forma sobrenatural. Que o Senhor possa alcançar a mãe que pede pelo filho, o pai que pede por seu filho, que o Senhor possa alcançar o filho que talvez peça pelo seu pai, pela sua mãe. Enfim, que Campo Mourão seja alcançado, que todos aqueles que estão conectados conosco nessa oração possam ser abençoados e possam transmitir essa bênção para muitos e muitos outros. Essa é a nossa oração nesta manhã, para a cura, para a libertação, para a restauração de todos aqueles que buscam e que precisam. Isto no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Nós agradecemos muito a Deus por esse momento e pedimos que você possa encerrar esse programa participando desse copo com água, acreditando que a água é só um elemento. A presença de Deus é que faz a diferença. Até amanhã, se Deus quiser.